eu fui incomodada a fazer um estudo sobre as cartas de Paulo aos Coríntios. Estou estudando a primeira carta, mas ainda estou preparando esse estudo. É porque quando eu comecei a ler e as colocações de Paulo, me veio tanta interpretação diferente que eu preciso de um tempo para estudar, porque o que está vindo é totalmente diferente do que eu já ouvi até hoje. Só que ontem eu estava ouvindo um pouco, mexendo no livro de Isaías. E hoje de manhã eu até falei com a Michele. Quando eu estava conversando com a Michele, me veio direto falando comigo sobre o livro de Isaías. E eu comecei a associar muitas das coisas que são faladas aqui e o que eu estou estudando das cartas aos Coríntios e o que eu tenho de muito do livro de Isaías, e me veio um estudo assim, hoje de manhã. Eu até falei, a Michele falou assim, que a Michele me chama de Mainha, né? Aí a Michele, Mainha, traz isso que é importante. Aí quando eu sentei ali, fui incomodada a pegar o celular e procurar uma determinada passagem do livro de Isaías. Eu estava procurando e estava lendo. E eles estavam falando comigo. Então, gente, eu vou trazer a visão que eu tive do livro de Isaías. A gente lê muito o livro de Isaías e só se prende à parte em que fala que um príncipe nos seria dado, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, né? Que seria essa função de Jesus. E depois vai e fala da parte em que ele foi crucificado, que ele foi torturado, crucificado e que estava desfigurado, fala todas essas partes. E a gente esquece, a gente não se aprofunda muito nas entrelinhas, naquilo que está escrito e que nos mostra determinadas posições que a gente não adotou. Eu digo a gente se referindo à humanidade, mas também para aquela época que Jesus veio, tá? Porque já estava escrito no livro de Isaías, ele já mostrou ali as opções que nós teríamos de escolha. Se a gente tornar, com tudo o que foi dito, com tudo o que está sendo estudado, a gente voltar no livro de Isaías e ler com essa profundidade de tentar entender as mensagens que estão ali, que a gente não pega porque fica só presa por que Jesus veio e que foi crucificado, porque morreu pelos nossos pecados e através de aceitar Jesus nós somos perdoados. Gente, ali o que está inserido é muito sério, porque ali nós vemos os planos que foram traçados por Deus para Jesus quando ele veio naquela época. Jesus veio com um planejamento em que foi mostrado para ele veio consciente do planejamento dele, ele sabia todas as possibilidades por tudo que ele passaria. Se ele conseguisse acordar o povo, ou seja, se o povo acordasse com a mensagem dele, se sensibilizasse o coração do povo que estava muito endurecido, ele não precisaria ter passado pelo que ele passou. E ali está no livro de Isaías, está falando sobre isso. Porque quando fala assim, o príncipe da paz, olha a profundidade disso. O príncipe da paz. Aquele que veio em paz, príncipe da paz. Ele veio em paz para trazer a paz, trazer evolução. Se isso fosse compreendido nessa extensão, com a missão que ele veio, de paz, trazer evolução e crescimento, ele não teria sido condenado por nós e crucificado. Isso foi o plano A de Deus, tá? Era o primeiro plano que Deus traçou para nós. Por isso que disse, príncipe da paz. Magnífico, conselheiro, ele seria tudo de bom se a gente tivesse ouvido ele. Quando eu estou falando da gente, eu estou me referindo a nós, humanidade, e naquela época tivéssemos ouvido, é o plano A,
de Deus. E está lá no livro de Isaías. Estou chamando a atenção para que voltem a ler o livro de Isaías dentro desse sentido que eu estou falando, que está lá, está escrito. Então, teríamos, hoje, talvez, estivéssemos já num planeta regenerado. E caminhando para um planeta ditoso. Esse seria o plano A. Mas Jesus também veio sabendo que teria um plano B. E que ele sabia que o plano B seria doloroso. Tanto que lá diz que ele não foi compreendido. Isaías está falando, ele não vai ser pelos reis, por todos, mas ele não seria compreendido, ele seria julgado, seria como ovelha, seria levado ao matadouro. Plano B. E a gente escolheu o plano B. Nós, humanidade, escolhemos o plano B. E foi isso que nós fizemos com Jesus. E isso atrasou todos os planos para nós. Então, é bom ler o livro de Isaías? Mas eu acho que a nossa consciência social, vamos colocar assim, essa consciência que a gente foge dela, de não querer aceitar as responsabilidades pelas nossas escolhas, essa consciência social faz com que a gente não pegue o que está escrito às entrelinhas do livro de Isaías. A gente esqueça, ponha do lado, põe assim de lado, porque com isso nós temos que fazer uma grande reformulação de conduta, porque nós não estamos muito diferente dessa época de Jesus, quando tivemos opções de planos, que tinha o plano A e plano B, vamos colocar assim, a gente fez a escolha do plano B e de novo, está se falando da vinda de Jesus e está uma guerra, que a gente vê essa guerra no YouTube, é como o Pedro acabou de falar aqui, os ataques, não só, e a gente quando está falando de ataque, nós não estamos falando só de nós que temos trabalho no YouTube, nós estamos vendo ataques a muitos outros trabalhos do YouTube. São muitos outros. Porque nós vemos assim, às vezes o mentor faz uma colocação, não que ele esteja atacando um determinado trabalho, mas está fazendo uma exortação para que a gente abra a mente nesse sentido. Mas quando você vai para o YouTube e faz um ataque pessoal, tipo assim, ofende mesmo o indivíduo, está agredindo, ofendendo, aí já deixou de ser uma exortação. E isso está acontecendo com várias pessoas. Às vezes, quando eu vejo coisas escritas, não em relação a Pedro, não, que eu vejo de vários trabalhos de irmãos, quando eu vejo o que escreve embaixo no trabalho dos irmãos, eu digo assim, nossa, isso aqui foi de pura maldade, foi uma agressão desnecessária. Com outros trabalhos, não o nosso. O nosso eu nem falo, eu falo de outros trabalhos, de outros irmãos que eu acompanho. Foi uma agressão desnecessária, mas muito agressiva. Então é sinal que nós estamos ainda fazendo uma escolha complicada. Nós estamos com um plano A, se a maior parte ouvir tudo que está sendo colocado no YouTube, que é de crescimento, de evolução, para crescermos e evoluirmos, nós vamos conseguir avançar bastante. Mas se a gente escolher o plano B, é como os mentores falam, talvez menos de 20%, talvez 20% da humanidade consiga avançar nesse crescimento. E é o que nós estamos vendo hoje. Por quê? No outro dia eu coloquei que com a vinda de Cristo houve muita mudança, até de comportamento. Mesmo tendo escolhido o plano B, a mensagem dele ficou muito forte no nosso meio e houve muitas mudanças. A gente vê a mudança dentro da sociedade, a gente vê a inclusão dos que antes não eram incluídos, hoje são incluídos na sociedade, né? Ainda falta muita coisa, falta o respeito pelas escolhas, pelo livre-arbítrio, falta muito respeito ainda por
vamos colocar assim, por posturas discriminatórias, por não aceitarmos a condição do irmão. Então, há um desrespeito. Mas isso já mudou muito. Se a gente parar para analisar no passado, o que nós vivemos hoje no sentido de inclusão, no sentido... Olha, a gente vê as pessoas mobilizadas em prol do outro. Eu, no outro dia, coloquei que é bom, por exemplo, ontem o grupo saiu para fazer ação na rua. Eu não pude porque eu já tinha avisado que tinha reunião da minha família. Eu tinha que participar da reunião de família, que a gente se reúne, nós somos 9, já coloquei isso aqui, ontem foi a nossa reunião. E é uma reunião importante, porque ali nós temos pessoas com religiões diferentes, visões diferentes, e a gente não se agride, não se ataca, se respeita e se reúne. Eu até botei no grupo a foto da confraternização da família, que foi maravilhosa, com muito respeito entre a gente. E o pessoal veio para cá para fazer a ação que foram fazer ontem. Quando eu cheguei, ainda reuni com o pessoal voltando da ação e nós fomos orar. E o que é bonito? A gente vê uma mobilização grande de várias outras pessoas que contribuem para que isso ocorra. Eles dão alimentos, ajudam de outras formas, colaboram para que a gente possa adquirir aquilo que está faltando. Então, a gente vê que tem uma movimentação que quando a gente pega a nossa história passada, a gente não vê essa situação. A gente vê aquele necessitado que não é socorrido, né? Isso a gente pega na nossa história e a história vem mudando, tanto que o respeito pela mulher, que a gente vê que isso vem ganhando o mundo. Alguns locais ainda precisam ver a mulher de outra forma, mas o respeito já está muito grande, o respeito pela criança, o respeito pelo idoso, tudo isso são conquistas sociais e está em cima da mensagem que o Cristo deixou. E a gente está avançando. Então, eu acredito que quem nunca leu o livro de Isaías, ou quem já leu, volte a ler com essa visão. Vê as duas opções que Deus nos dá nesse livro. Está lá bem claro. Começa a separar. Quando ele fala do quanto será maravilhoso se a gente entender o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, se a gente entender isso, a direção que nós teríamos. E a gente escolheu o outro lado de levar a ovelha para o matadouro. Então foram duas escolhas e nós escolhemos uma muito complicada. E estamos numa época que a gente tem que pensar muito a escolha que a gente vai fazer. Ou evoluir, ou levar novamente a ovelha para o matadouro. Só que dessa vez não tem ovelha para ir para o matadouro, gente. Somos nós mesmos. Dessa vez não vem ninguém para ser a ovelha, para ser sacrificada. Porque hoje não vai se tirar a vida de ninguém. O máximo que pode acontecer são as calúnias, são as agressões verbais, e vai por aí afora. Então, isso, vamos colocar assim, incomoda, machuca, sim, mas não vai mais pegar uma pessoa para maltratar como Jesus foi maltratado, né? Porque essa parte vai ser conosco. Nós teremos as ovelhas serem levadas ao matadouro. Seremos nós, pelas escolhas. Nós vamos escolher que tipo de caminho nós queremos traçar para nós. Que é isso que eles têm dito quando eles falam assim, que uma minoria vai conseguir alcançar a mensagem e transcender. O que ele está dizendo? A maioria está fazendo uma escolha muito difícil. E o que eles pedem é só uma reformulação pessoal, que foi o que o Pedro deixou aqui. Essa questão da gente fazer essa reforma íntima, da gente não querer para o outro aquilo que a gente não quer para nós, de amar ao próximo como a nós mesmos, da gente pensar muito nessa estrutura de sociedade, tá?
E é essa mensagem que eu queria deixar, que eu até, né, Michele? A gente estava conversando hoje de manhã e ela disse assim, manhã traz esse estudo. Eu não fiz, eu recebi aqui e estou trazendo aqui na hora, tá, gente? E essa mensagem que eu deixo para nós. Que Deus nos abençoe.